As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Viagens ao fim do mundo, criaturas fantásticas e batalhas épicas entre o bem e o mal. O que mais um leitor poderia querer de um livro? O livro que tem tudo isso é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, escrito em 1949 por Clive Staples Lewis. Mas Lewis não parou por aí. 6 outros livros vieram depois, e juntos, ficaram conhecidos como As Crônicas de Nárnia. Nos últimos 50 anos, as Crônicas de Nárnia transcenderam o gênero da fantasia para se tornar parte do cânone da literatura clássica. Cada um dos 7 livros é uma obra-prima, atraindo o leitor para um mundo em que a magia encontra realidade, e o resultado é um mundo ficcional que tem fascinado gerações. Esta edição apresenta todas as 7 crônicas integralmente, num único volume. Os livros são apresentados de acordo com a ordem de preferência de Lewis, cada capítulo com uma ilustração do artista original, Pauline Baynes. Enganosamente simples e direta, as Crônicas de Nárnia continuam cativando os leitores com aventuras, personagens e fatos que falam a pessoas de todas as idades. Os 7 livros são os seguintes: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Sobrinho do Mago, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Cáspia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, A Última Batalha. Vejamos agora o que escreveu Kevin Belmonte da Fundação C.S. Lewis sobre o autor. Poucos autores da literatura fantástica são tão amados quanto C.S. Lewis, nascido em Belfast, Irlanda do Norte, em 29 de novembro de 1898. A revista Time listou o primeiro de seus Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, como um dos 100 melhores romances em língua inglesa escritos no século XX. A Time já havia confirmado a estatura de Lewis como um escritor de renome internacional quando o apresentou em sua capa em setembro de 1947. A Time estava apenas afirmando o que milhões de leitores já haviam percebido: Lewis era um escritor cujos dons davam a seus livros um apelo duradouro. Personagens, lugares e prosas inesquecíveis que mexem com a imaginação e o coração. O mundo de Nárnia é aquele ao qual os leitores retornam repetidas vezes, evoca uma magia própria. À primeira vista, Lewis era uma pessoa improvável de ter criado obras de fantasia tão conceituadas. Um acadêmico brilhante, ele foi educado na Universidade de Oxford, e retornou lá após o serviço na Primeira Guerra Mundial para se tornar um fellow e tutor de literatura inglesa no Magdalen College. Mais tarde, em 1954, foi nomeado para a Cátedra de Literatura Medieval e Renascentista no Magdalene College, Universidade de Cambridge. Mas Lewis amava a literatura fantástica desde seus primeiros anos, e foi profundamente influenciado por sua leitura do grande conto imaginativo de George MacDonald, Fantastes. Sabia que tinha atravessado uma grande fronteira, escreveria mais tarde. Ainda menino, ele havia criado Boxing, um mundo imaginário onde os animais conversavam e tinham aventuras. Quando adulto, os estudos acadêmicos de Lewis estavam impregnados de literatura de cavalaria e lendas medievais. Por fim, ele era altamente favorecido por ter uma amizade de décadas com J.R.R. Tolkien, o criador de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Houve outras influências sobre ele, mas esses aspectos de sua vida provaram catalisadores cruciais para que ele escrevesse as Crônicas de Nárnia. Lewis e Tolkien eram ambos membros de um célebre círculo literário, The Inklings, que se reuniu em Oxford. E à medida que a fama de Lewis crescia, muitas pessoas escreviam para ele. Isso abriu uma porta inesperada de ministério, pois muitos de seus correspondentes eram cristãos como ele, ou estavam interessados nas alegações de verdade do cristianismo. A correspondência de Lewis também levou ao seu encontro com a mulher que se tornaria sua esposa, com quem se casou em 1956. Sua história de amor formou a base do célebre filme Shadowlands, dirigido por Sir Richard Attenborough. Há muito mais coisas que poderiam ser ditas sobre C.S. Lewis, mas basta dizer que a maravilha não termina aqui. Os visitantes de sua casa em Oxford, The Kills, podem permanecer e estudar no mesmo ambiente onde ele escreveu seus livros. E mais recentemente de tudo, nos Estados Unidos, a vida e os livros de Lewis serviram de inspiração para a criação de uma nova faculdade dos grandes livros que leva seu nome.
O legado de Lewis perdura, e perdurará, enquanto as histórias puderem capturar a imaginação dos leitores.